Terça-feira, 11 de agosto de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada e filtrada na temperatura certa. Hoje eu vou falar sobre o calendário supostamente enxuto de João Fonseca. Porque 2 meses atrás, quando ele estava ganhando do Djokovic, estava tudo maravilhoso. Agora que ele não jogou bem em Montreal, perdeu de um top 10, a turma voltou a falar de calendário ruim, de poucos jogos, técnico que precisa mudar. Então, vamos falar sobre isso e ver se esse calendário do João é tão enxuto assim mesmo, o que aconteceu. Vamos analisar esses números com um pouquinho de contexto. Como choveu em Montreal nessa segunda-feira, só teve um jogo em Toronto quando eu comecei a gravar esse podcast, está rolando o segundo agora. Vou falar um pouquinho mais sobre João Fonseca do que sobre Montreal e Toronto, tá? Expectativas, evolução, etc. Mas também vou falar dos torneios da semana e dessa bizarrice que aconteceu exatamente nessa segunda-feira, com 2 jogos de simples em cada torneio só. E no fim vou responder as perguntas dos apoiadores, que são sobre João Fonseca também. Mas tem uma pergunta sobre a deliciosa gincana de duplas mistas do US Open, que eu adoro falar, vocês sabem disso. E meus apoiadores são fantásticos, eles sabem que eu gosto do assunto, então todo dia eles alimentam essa minha paixão, é um negócio incrível. Vamos começar falando de João Fonseca e desse calendário. E foi um assunto que está todo mundo debatendo, claro, inclusive no nosso grupo de apoiadores no Telegram. E a Michela Guimarães mandou uma pergunta em 2 partes. Ela até achou que eu não ia querer responder, porque eu não gosto muito de exercícios de futurologia, mas é uma pergunta legal e assim, vai render mais da metade desse podcast aqui. Porque é o seguinte, a pergunta dela é a seguinte: a ideia do calendário mais enxuto do João, comparado com outros Next Gen, tipo Menchik, Roder e Thiem, seria ele estar mais inteiro para os torneios no final do ano, ou para evitar lesões de longo prazo, ou os dois? Agora vem a parte das perguntas cheias de adivinhação e futurologia que nem precisa falar se você não quiser. Mas eu vou falar, Michela. A segunda parte é a seguinte: se a ideia desse calendário for que ele esteja inteiro para a reta final do ano, caso ele não vá bem, mas os outros que jogaram mais torneios continuem indo melhor que ele, você acha que a equipe vai considerar rever essa estratégia para o ano que vem? A pergunta é ótima, Michela, porque ela parte de uma premissa de que o calendário do João é enxuto, o que parece ser um conceito que todo mundo concorda, né? Quase unânime hoje em dia. Será que é enxuto mesmo? Antes de entrar nisso, a resposta para sua pergunta é a seguinte: o time dele se preocupa tanto com o aspecto mental quanto com o aspecto físico. E eu vejo muito pouca gente falando da questão mental. Mas isso é importante quando você tem um garoto de 19 anos, está entrando no circuito, nunca fez um segundo semestre como ele vai fazer este ano. Então tem essa preocupação, sim, e não é uma parcela, não é uma porcentagem pequena dessa preocupação, não. E aí você, ou algum hater, ou qualquer pessoa, não precisa ser hater não, mas pode perguntar: mas o João já não deveria ter maturidade com 19 anos para encarar o circuito, longos períodos fora de casa e tal? Se deveria, eu não sei. Não tem fórmula para isso, né? Tem gente que lida com as coisas de maneira diferente. Tem gente que passa 9 meses viajando numa boa, tem gente que precisa de 2 meses fora e volta. O Guga estava voltando sempre para o Brasil, quando era número 1 do mundo. Enfim, né? Mas tem essa preocupação do time do João de não querer queimar o garoto antes da hora ou no começo da carreira. E vou dar um exemplo simples aqui, tá? Eu estava lendo sobre isso hoje para fazer um texto para a revista do SP Open. A Ashley Bart, tá? Que era uma promessa enorme australiana, entrando no circuito, já ganhando coisas. Com 18 anos, ela termina o US Open e fala: não quero mais jogar. Abandona o circuito, ela joga até cricket uma época, mas ela tinha muita viagem para fazer, muita expectativa, sentiu uma pressão ali e falou: opa, vou parar. E ela volta 2 anos depois, 1 ano e meio depois, né? E 3 anos depois era o número 1 do mundo. Então, mas por que ela fez essa pausa? Porque queimou. E não estou falando queimou no sentido de pifou a cabeça, não, ela estava cansada, estava acima do que ela gostaria de enfrentar, não estava sendo saudável para ela, mentalmente falando. Então, quando o time do João sempre fala nisso, tem muito a ver com o que aconteceu com a Ashley Bart. Não estou dizendo que a Ashley Bart é modelo para eles, mas são situações parecidas, né? Jovens, promissores, com muita expectativa e viagens longas.
Porque para você sair e voltar, você sai da Austrália, às vezes você fica muito tempo fora de casa, para não precisar fazer essa viagem de ida e volta. Então é semelhante com a questão do sul-americano, que precisa ir para a Europa e não dá para ficar fazendo essa ida e volta o tempo todo. Então, e aí você tem que ficar mais tempo fora de casa, longe da família, é puxado. Não é todo mundo que aguenta esse tranco. Né? O João deveria aguentar? Essa é outra discussão, não vou entrar nisso agora, porque eu acho que cada pessoa é uma pessoa e acho que não cabe a mim julgar o que ele deveria ser ou deveria deixar de ser, não o que fazer. Fazer é outra questão. Né? Então, é isso. Tá? E, assim, concordem ou não, mas eu acho que essas preocupações do time do João são mais do que justas. Tá? Agora, eu vou falar sobre o físico do João daqui a pouco e acho que vocês vão entender melhor. Vamos entrar primeiro nessa questão do calendário supostamente enxuto. Tá? Ele realmente jogou menos partidas do que a maioria do top 30, isso é evidente. Mas será que isso estava planejado desde o começo? Será que isso tem a ver com o calendário ou com a falta de vitórias? Porque uma coisa está ligada com a outra. E eu separei alguns números aqui interessantes dessa geração Fonseca e dos 3 que a Michela cita na pergunta, o Menchik, o Thiem e o Roda, e acho que vocês vão entender onde eu quero chegar. O Menchik fez 41 partidas esse ano. Ele jogou 15 torneios. E ele desistiu de jogar Monte Carlo, ou seja, ele tinha planejado jogar 16 eventos. O Thiem fez 37 partidas em 15 torneios. E ele desistiu de Barcelona e Stuttgart no meio do caminho. Ou seja, ele tinha planejado jogar 17 eventos. O Roda, que foi quem mais ganhou e mais fez partidas aí, tem 59 jogos na temporada já. Ele jogou 15 torneios e também teve que desistir de Queens e Eastbourne por se lesionar. Isso prejudicou a campanha dele em Wimbledon também. Mas enfim, se a gente olhar, ele tinha 17 torneios planejados aí. E o João? João fez 31 partidas. Quase a metade do Roda. Né? E ele jogou 13 torneios. Tá? Só que ele tinha planejado jogar Brisbane e Adelaide, que ele teve a lesão e não jogou. Ele tinha planejado jogar Hamburgo antes de Roland Garros e tinha planejado jogar Eastbourne antes de Wimbledon. Se a gente somar, são 17 torneios planejados. O mesmo número do Thiem e o mesmo número do Roda. Então não é que o calendário do João está sendo planejado para ele jogar menos que os outros. Agora, ele teve problemas físicos. E assim, né? Se a gente falar em número de jogos, eu olhei alguns números aleatórios aqui. Cara, o Zverev fez 56 jogos, o De Minaur 46, o Bublik 43, o Cerúndolo, que é sul-americano, uma boa referência, 43, Fritz 42, Ruud 40, todo mundo jogou muito mais que o João aí, tá? Mas se a gente botar na conta só os torneios que a equipe planejava disputar, o calendário do João fica muito parecido com os números dos outros da geração dele, certo? Mas vamos supor que o João estivesse jogando muito menos do que os outros. Onde é que a gente encaixaria mais torneio no calendário do João? Depois de Wimbledon, quando ele ficou um mês sem competir, que tem uma janela, né, grande ali. Mas qual torneio que a gente botaria o João? Aqueles torneios de Saibro na Europa, depois da grama, que tem lá, tem 2 semanas, né? Stade, Bastad, Umag, Kitzbühel e Estoril. Sair da grama para jogar 2 semanas no Saibro e depois voltar para a quadra dura? Fazer isso tudo sem voltar para casa o ano inteiro? Ou você saía de Wimbledon, voltava para o Brasil, passava uma semana para voltar para a Europa para jogar no Saibro, para depois viajar para a América do Norte para jogar em quadra dura? Não me soa bem também, sabe? Para mim é loucura. E outra coisa, né? Eu tive a curiosidade de pegar as chaves dos 5 torneios, desses 5 que eu citei agora, de Saibro na Europa, após o Wimbledon. Sabe quantos norte-americanos jogaram lá, somando as chaves desses 5 torneios? 0 norte-americanos. Tinha argentino, tinha um monte de argentino. Burruchaga, Trungelite, acho que o Echeverri foi também. Carabelli, tinha o Tabilo, chileno, tinha o Bussi, peruano, todos sul-americanos. Mas gente que está numa faixa ali de 40, 50 para baixo. E aí, nessa faixa de ranking, acho que faz sentido você fazer esse esforço, porque é ponto valioso ali, é prize money valioso para essa faixa de ranking. Para quem está nos 1000 e numa faixa ali de top 30 como o João, eu acho que não vale a pena. Eu acho que é loucura, né? Vai ver se o Francisco Cerúndolo, que é 23 do mundo, fez isso. Não fez.
Claro que não. Então sobrou alguma semana para encaixar um torneio a mais para o João, já que a gente faz questão de botar mais torneio, sobra a semana de Los Cabos e Washington, que é essa semana de quadra dura antes de Montreal. Mas agora, depois de tudo que eu falei, faz sentido reclamar do calendário do João por causa de uma semana? Uma? É óbvio que poderia ter ajudado, óbvio que se ele tivesse jogado Los Cabos ou Washington, ele poderia chegar em Montreal num ritmo melhor, mais treinado, mais afiado. Isso tudo eu falei antes de Montreal começar. Tá? Mas nem isso é garantido, porque a chave de Washington estava bem forte. Ele podia perder na primeira rodada lá também. Porque em vez de a gente falar que, nossa, ele está 1 mês sem jogar em Montreal, a gente ia falar em Washington, ele está 3 semanas sem jogar. O discurso era o mesmo, parecido. Né? Mas ok, enfim, acho válido quem acha que valia a pena botar essa semana a mais. Eu só acredito que não vale a pena fazer um escândalo todo e dizer, nossa, o calendário do João é horroroso, porque não botaram Washington ou Los Cabos nesse planejamento. E aí, a gente vai chegar onde eu queria desde o começo desse podcast aqui. A gente já entendeu que a equipe do João é cautelosa com a questão física e com a questão mental, certo? Ponto pacífico, beleza. Agora, pensem junto comigo aqui. O João lesionou treinando em Adelaide, ou seja, não jogou Adelaide nem Brisbane, e teve o Australian Open prejudicado, né, ganhou peso, não estava bem, isso afetou Buenos Aires e Rio também, né, essa lesão, lá de trás, de Adelaide. Tá? E não dá nem para dizer, aliás, esse calendário do João, não dá nem para dizer que ele botou esses torneios, mas não tinha intenção de jogar. Bobagem se você pensa isso, porque ele estava em Adelaide, ele foi a Brisbane, ele esteve em Hamburgo e ele esteve em Eastbourne, ou seja, os 4 torneios que ele não jogou, ele foi até lá, ou seja, né, a intenção de ir sempre existiu, a intenção de competir sempre existiu, não dá para dizer que botou para dizer que botou, não foi isso, porque senão ele nem aparecia nos eventos, né? Mas, recapeando, lesionou em Adelaide, prejudicou todo o começo do ano, ok, sentiu um incômodo e não jogou em Hamburgo antes de Roland Garros, né? E ele vinha de um jogo só em Madrid e um jogo só em Roma antes disso. Depois ele sofreu um problema físico depois de Halle. E em Halle ele perdeu na estreia nas simples, ficou lá jogando só dupla. Né? E aí não jogou em Eastbourne. Será que é um atleta que a gente deveria entupir de torneio? Será mesmo? Será? Não acho. Né? E agora vamos para a segunda parte da pergunta da Michela, que é assim, caso ele não vá bem, mas os outros que jogaram mais torneios continuem indo melhor que ele, você acha que a equipe vai considerar rever essa estratégia para o ano que vem? Eu acho, Michela, que a estratégia da equipe do João nunca vai passar pelo que os outros fazem ou pelos resultados melhores ou piores dos outros. Pelo jeito que eles pensam, eu acho isso, tá? Eu acho que tudo vai se basear na maneira como o João vai reagir no fim dessa sequência. Fisicamente ele vai estar inteiro? Mentalmente, como é que ele vai estar? Vai levar de boa? Se sim, talvez aumentem a carga pro ano que vem. Mas nem tem tanto assim para aumentar, como eu estava falando agora, né? A sequência é Montreal, Cincinnati, US Open, Tóquio. Aliás, obrigado ao Rodrigo Coutinho por me chamar a atenção para esse negócio de Tóquio. Eu não sabia, eu achava que eles não tinham anunciado se era Tóquio ou Pequim, mas já estava anunciado há algum tempo Tóquio. Então foi falha minha quando eu comentei isso nos podcasts anteriores. E obrigado ao Rodrigo pelo toque. Mandou uma mensagem no Telegram aqui, que eu nem respondi, aliás, desculpa, Rodrigo. Mas enfim, Montreal, Cincinnati, US Open, Tóquio, Xangai, Basileia, Paris, sem voltar para casa. Não tem mais muito o que colocar aí. A não ser que o senhor Luiz, nosso corneteiro preferido, queira que o João jogue Tóquio e Pequim na mesma semana. Daqui a pouco vai ter gente sugerindo isso, né? Acho até que o João podia tentar jogar Rio e Doha na mesma semana, seria legal, né? E de volta. Viena e Basileia talvez dê, porque é pertinho, ponte aérea ali resolve. Quem sabe, né? Mas falando sério agora, o que eu gosto dessa equipe do João, Michela, é que eles não parecem fechados a nada. Né? Pelo que eu sei do processo deles, eles sentam, conversam, reavaliam tudo que aconteceu e se algo não funcionar, muda para a próxima, né? Para a próxima temporada. Todo tenista faz isso. E não tem drama mesmo, sabe? Não tem ninguém ali teimoso, turrão. São pessoas inteligentes, conscientes, que estão vivendo isso e fazendo ajustes à medida que acham necessários. Simples assim, sabe? Não vejo muito mistério.
Antes de ir adiante, se você está curtindo o Café com Cossenza, dá um like, compartilha, manda um comentário, faz o algoritmo rodar, levar o Café com Cossenza para mais gente, porque é importante. Aliás, hoje não, essa segunda-feira, cara, pode parecer a coisa mais boba do mundo, assim, né? Mas eu acordo sempre 8 e pouquinho, e acordo, olho o celular, cara, já tinha mais de 1.500 pessoas já tinham ouvido o podcast, 8h30 da manhã. E vocês vão falar, puta, 1.500 é um número ridículo. Mas, cara, 1.500 pessoas, essa hora da manhã, não é o algoritmo distribuindo. São 1.500 pessoas que entram, que vão atrás do podcast, sabe? Não deu nem tempo do algoritmo funcionar, não botei nem corte no Instagram ainda nesse horário. Então é muito legal saber que tem gente que já incorporou isso no dia a dia, nos hábitos. Eu recebo mensagens de pessoas contando isso, mas quando você vê os números assim, legais, bacanas, de tipo no começo do dia, sabe? Cedo da manhã, segunda-feira, começando a semana, cara, é muito legal. Obrigado a todo mundo que está ouvindo, passando adiante, comentando, compartilhando, curtindo. Cara, eu fico muito feliz nessas horas, muito feliz mesmo. E os números estão melhorando, assim, a cada dia. Esse episódio de domingo, não, dessa segunda-feira, né? Foi o mais ouvido dos últimos 30 dias, se eu não me engano. Tem que dar uma conferida, mas das últimas 3 semanas, com certeza. Então, obrigado, gente. Agora é muito louco, né? Mais gente ouviu na derrota do que nas vitórias do João. E quem quiser saber como apoiar o meu trabalho, como apoiar o Saque e Voleio, entra lá no apoia.se/saque e voleio. Para saber como você pode ajudar financeiramente a manter o meu trabalho, a manter o Café com Cossenza funcionando quase que diariamente aqui. Lá tem os valores, lá tem o que eu entrego de recompensa e, bom, enfim, né, se você quiser se juntar a essa comunidade, que é muito mais do que um grupo de Telegram, um grupo de bate-papo, um grupo que recebe informação e conteúdo. Cara, é uma comunidade, a gente joga torneio, a gente troca ideia, a gente troca informação, a gente se encontra para comer pizza de vez em quando. É legal demais esse grupo. Então, se quiser conhecer, entra lá no apoia.se/saque e voleio, ou manda uma DM para mim que eu explico como é que funciona também. Pode ser meu e-mail, que é ac@cossenza.org. E quem estiver ouvindo e quiser patrocinar o Café com Cossenza, quem quiser ter sua marca associada com o podcast número 1 de tênis no Spotify e no Apple Podcasts, crescendo diariamente, chegando a mais de 200 mil visualizações no último mês, manda uma mensagem para mim que a gente conversa. Eu ia falar dos resultados brasileiros, porque tinha Orlandinho e Rafael Matos jogando nessa segunda-feira, mas como choveu em Montreal, não rolou. Então fica para a próxima. Eles pegam Guido Andreozzi e Manuel Guinart, que são os cabeças 7 do torneio. Só que para essa terça-feira a programação mudou. Eles fazem a terceira partida da Rogers Court, que é a segunda quadra mais importante. Mas a programação lá começa 1h30 de Brasília, tem 2 jogos de duplas antes, então eles podem jogar por volta das 4h30 de Brasília, por aí. Tá? Como em Montreal não teve jogo, vamos falar de Toronto. A Iga venceu a Schneider, foi um jogo bem tranquilo para a Iga, 6-2, 6-1, e não é que ela tenha jogado bem, não. A Schneider espirrou bola demais, espanou bola demais ali. Estava tentando atacar, sempre cruzando o forehand contra o backhand da Iga, não teve sucesso, errou muito, e a Iga passou bem, agora está esperando a vencedora de Svitolina Alexandrova. Enquanto eu gravo isso, está 1-0, Svitolina sacando em 1-0 no terceiro set. Tá? Agora, só tinha 2 jogos de simples programados em Montreal e só tem 2 jogos em Toronto também programados. Num torneio de 10 dias, cara. Por quê, né? Por que só 2 jogos e o torneio tá nas quartas de final ainda? Para vender ingresso. Basicamente a explicação é essa, né? É mais fácil, você tem que espalhar os jogos em dias diferentes, para encher a quadra em dias diferentes. E é mais fácil, numa segunda-feira, você fazer isso só com uma sessão noturna. E botaram todos os jogos no mesmo horário. Toronto e Montreal estavam começando com 1 hora de diferença. Então, assim, a gente tem 2 torneios pensando parecido, fazendo a mesma coisa, organizados pela Federação Canadense, os 2, mas marcando jogos para os mesmos horários. Bom para vender ingresso, mas ruim para exposição, porque eles brigam entre si, com jogos em horários iguais. É ruim para os jogadores, que dividem a atenção, aparecem menos,
É ruim para quem compra os direitos de transmissão, porque tem concorrência, e às vezes, se for um canal com os 2 torneios, o canal tem que se dividir. E é ruim para os espectadores, para quem está vendo tênis em casa, no mundo inteiro, porque gostariam de ver um jogo de cada vez. Faria mais sentido. Então é ruim para o esporte, no fim das contas. Então, aplausos para todo mundo que está envolvido nesse pagode aí. E olha, em Montreal e Toronto sempre foi assim. Só que quando você estica os torneios para 10 dias, acabam que ficam uns dias assim, só com 2 jogos de simples nas quartas de final. E em Madrid e Roma, que são torneios combinados, isso não acontece, porque você faz, mesmo que você divida, né, 2 jogos masculinos, 2 jogos femininos, você tem 4 jogos para todo mundo ver, em horários separados, né, todos na mesma quadra. Como você tem Toronto e Montreal acontecendo simultaneamente, você tem ali um espaço que 2 jogos coincidem com os outros 2 jogos. E aí fica essa escassez toda, né? Torneio nas quartas de final e nenhum jogo para ver durante o dia ou no começo da tarde. Mas vamos para as perguntas dos apoiadores. Tem mais perguntas sobre o João Fonseca e pergunta boa aqui. O Júlio Pimentel Pinto escreveu assim: claro que ainda é cedo para avaliar o 2026 do João. Muitos torneios pela frente, o título da Basileia para defender e tal. Ele continua na mesma faixa de ranking, não conquistou nenhum título, nem defendeu o de Buenos Aires. Foi mais adiante em alguns torneios e, salvo engano, jogou mais ou menos o mesmo número de partidas do mesmo período em 2025. Ele jogou um pouquinho mais em 2025, Júlio. Até porque ele tem um começo com muito Challenger, né? Ele ganha muito jogo. E se a gente contar a temporada de 25 do João, praticamente começa em dezembro de 24, novembro de 24, porque ele joga o Next Gen Finals. Então ele tem uma pausa muito pequena. Ele tem uma sequência muito grande do Next Gen Finals até o fim de Miami, se eu não me engano. Ou Phoenix, tem um Challenger que ele joga ali também. Então, mas o Júlio fala assim: é exagerado, calculo, falar em decepção, e o processo de amadurecimento de um jogador é mesmo lento e não linear. Mas será que não se esperava mais dessa primeira metade do ano? Boa. Seguinte, quando eu falo em ter um pouquinho de equilíbrio nessas análises, e não estou te chamando de desequilibrado não, pelo amor de Deus, mas é bem disso que você aborda aqui, Júlio. O problema que eu vejo de modo geral, e repito, não estou falando de você, é que as análises vão do céu ao inferno, ao céu, ao inferno, ao céu, com muita velocidade. Então, assim, começo do ano foi ruim, porque ele teve uma lesão. Ele entrou no Australian Open pesadão, não estava bem até o Rio de Janeiro. Então foram 5 torneios prejudicados aí. Adelaide, Brisbane, Australian Open, Buenos Aires e Rio. Então, sim. E aí ele vai para Indian Wells, ganha do Khachanov, do Tommy Paul, faz aquele jogo duro com o Sinner, e ali ele já passa a ver o velho João promissor, tá? O grande João, né? Fez um jogo ok com o Alcaraz. E aí ele perde nas estreias em Madrid e Roma, aí já volta a ser culpa do técnico, já volta a ser decepção, mas aí ele ganha do Djokovic, do Ruud em Roland Garros, já podia ser campeão de slam. Entende o meu ponto, desses altos e baixos, de como a gente enxerga as coisas? E no fim das contas, não é nem lá nem cá, né? O João hoje é um ótimo tenista, é um top 30, né? É ótimo, mas não é elite nível Alcaraz, Sinner, Djokovic, Zverev. Mas também não é um fracasso. É um jovem que está em ascensão, que tem seus altos e baixos, como o Alcaraz teve no seu segundo ano, como o Sinner teve em vários momentos, como o Federer teve antes de se tornar número 1. Eu tô aqui dizendo que ele vai ser no nível desses caras? Não. Pode ser? Pode. Tô até soando como Kleber Machado, né? Sim, não, pergunta. Mas meu ponto aqui é só mostrar que é normal, em qualquer nível, até para esses caras gigantes, ter oscilações durante a ascensão, né? Os primeiros anos no profissional. Mas o João começa o ano, se eu não me engano, como no 29 do mundo. Tem uma lesão, que, repito, comprometeu o primeiro ano da temporada, e comprometeu uma defesa de título, e ainda assim hoje ele é o 27. Alguma coisa boa ele deve ter feito. Então, para mim, está muito longe de ser uma decepção. Acho que é uma boa primeira metade, com momentos ruins e momentos excelentes. É assim que eu vejo. Se eu esperava mais ou não, cara, que é difícil, é meio sacanagem falar se eu esperava mais ou não, porque ele praticamente teve um slam a menos. Então, eu lembro de falar no passado, que assim, uma boa estimativa para ele terminar o ano era 15 do mundo. Só que aí, se você já perde os pontos de um slam e perde, né, 3 ATPs,
já é mais difícil de chegar nisso. Mas eu não acho que 27 hoje, com o Islam ainda para jogar, tudo bem, ele tem 500 pontos para defender na Basileia. Pode ser que até ele termine no ranking abaixo disso. Mas abaixo que eu digo com ranking pior, né? Porque abaixo e acima no ranking é sempre complicado. Você fala porque a pessoa não sabe se é o número mais baixo ou se é uma posição mais baixa. Mas pode ser que ele tenha um ranking pior. Mas, cara, de qualquer maneira, eu não acho que seja uma temporada de decepção do João até agora, não. O Rodrigo Coutinho escreveu assim: complementando a pergunta do Júlio, eu gosto de meus apoiadores porque eles me ajudam com o podcast inteiro. Um manda uma pergunta e o outro manda uma pergunta na sequência, as coisas se juntam e acaba dando para falar um monte de coisa. Mas o Rodrigo Coutinho escreveu assim: Roda, Menchik e Thiem são respectivamente 13, 15 e 17 no Live Ranking, com mais de 500 pontos de frente e ainda vivos no torneio dessa semana. Isso gera ainda mais pressão sobre o João ou é o contrário, tira ele do foco? Depende. Se a gente está falando do João e da equipe dele, eu acho que nada. Eu realmente acho que a equipe do João não se mede, não se baseia, não se planeja com base nos resultados dos outros. Agora, para a torcida é um porre, né? Quer dizer, é um porre para mim lidar com essa torcida que fica medindo o João pelos outros 3 semana após semana. Eu acho um saco isso. Mas tem gente que vai fazer isso toda semana. Não acho que afeta em nada o planejamento ou o trabalho do João. Tá? E não acho que tire ele do foco a ponto de, vou trabalhar mais tranquilo agora. Porque eu acho que a pressão no João é muito mais interna, né, pelo menos na cabeça dele, e externamente vem de fãs brasileiros do que do resto do mundo. E assim, né, eu acho que não é para pensar, minha opinião agora, tá? Não é para pensar em ser melhor que um ou outro especificamente, muito menos no ranking. Acho que com ele subindo, eventualmente, lá na frente, e criando rivalidade com esses caras, aí sim vai ser o caso de pensar em trabalhar algo específico para jogar e ganhar. Mas isso é pensando muito na frente, né? No nível que hoje estão, por exemplo, Sinner e Alcaraz. Porque os dois se enfrentam muito e eles afetam diretamente os títulos grandes um do outro. Antes de chegar nesse nível, não acho que seja certo para o João ou para qualquer um preparar um tenista ou um calendário pensando em A, B ou C, se estão à frente, atrás dele no ranking, ou o que estão ganhando ou perdendo. Não acho. Para terminar, a última pergunta do dia é do Eduardo Reichenheim. Será que eu falei certo? Já me explicou essa pronúncia, eu acho que é isso. A pergunta dele é a seguinte: vai torcer para quem na gincana mista do US Open? Essa era a pergunta que eu queria responder. É bom que a gente termina numa vibe legal esse podcast. Já falamos tanto de João Fonseca, temas pesados aqui e tal. Vamos falar de coisa boa. Na gincana mista do US Open, eu tendo a torcer para qualquer dupla de duplistas, tipo a Dabrowski com o Eliovara. Nem lembro se a Sarehani tá com o Vavassori esse ano, eu não lembro da lista de cabeça. Mas se nenhuma dupla de duplistas de ofício tiver na briga, eu torço pela dupla Rafael Nadal FC, a dupla do nadalismo, Casper Ruud e Iga Swiatek. Foram vice-campeões ano passado, inclusive. Mas perderam para duplistas, então foi legal. Mas é isso. Vamos sempre na força pela dupla aí contra o sistema. Tô radical agora, vou militar. Mas é isso, gente. Obrigado para quem ouviu até agora. E lembrando, comentem, façam o algoritmo rodar para o café chegar até mais gente. Beleza? Um abraço e uma ótima terça-feira para todo mundo. Inscreva-se no canal e dê o like.